E hoje no podcast Mais Que Jurídico, estamos aqui com a honrosa presença do doutor Márcio Vieira Vilas Boas Teixeira de Carvalho, nome nobre, né? Da 2ª Promotoria de Justiça do Novo Gama. Doutor Márcio, é um prazer recebê-lo aqui. Então, é um bate-papo que nós vamos fazer aqui. A sua presença vai agregar muito, porque o nosso podcast ele é voltado principalmente para alunos da área do direito. E a gente está sempre trazendo autoridades, promotores de justiça, juízes de direito, delegados de polícia, até para poder eles verem que não é também só flores também. Falar assim, eu vou ser promotor de justiça e achar que vai chegar já vai passar. A estrada é longa, né? E, Tomás, conta um pouco da sua história. Por que escolheu o mundo jurídico, o direito, para seguir carreira? Primeiramente, é um prazer poder estar aqui com os senhores. Eu agradeço imensamente o convite de poder participar desse podcast. Já vinha conversando com o Dr. Luiz, né? Quando nós fazemos as sessões do Tribunal do Júri, ele falava do podcast. Eu já vi o Dr. Rodrigo, né, a doutora Camila também, que estiveram aqui. Eu falei, olha, tem o meu convite. Brincando, eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com os senhores também para falar sobre o Ministério Público, sobre a preparação, sobre o dia a dia, né, de uma promotoria de justiça. Fica aqui o meu agradecimento, especialmente em nome do Dr. Luiz. Muito obrigado. Indo à pergunta que você fez sobre a minha história, do porquê do Ministério Público, quando eu entrei na faculdade, eu entrei assim, já gostava do direito, minha mãe é advogada, então assim, eu já tinha esse mundo jurídico dentro da minha casa, e eu achava aquilo muito legal, encantador. Eu via elas estudando os processos, debatendo com os colegas sobre as causas, sobre as demandas. E eu falava, nossa, isso é legal, né? Buscar ali a justiça, né? Você debater, criar, vou levar isso ao juiz, vou colocar isso no processo estrategicamente, até consultorias e etc. Eu via aquilo. Eu falava, isso é bem interessante, né? E aí isso me motivou a ir para o curso de Direito. E quando eu entrei na faculdade, era aquele início, né? Assim, e engraçado, eu era mais afeto à área civil, processo civil, área, né, de contratos, eu gostava muito disso, direito de família e tudo mais. E ao longo da faculdade, a gente vai conhecendo, vai estudando, vai tendo afinidade, vai conhecendo os professores, advogados, promotores, juízes, e você vai conhecendo mais como funciona. E aí, a partir deste conhecimento, ao longo do meu curso, eu me identifiquei muito com o Ministério Público. Muito com a atuação, com a função, quando você vai aprendendo sobre. E quando eu já estava ali no finalzinho da faculdade, eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que é aqui que eu quero ir. Acho que profissionalmente isso daqui vai me satisfazer, exercer essa função. E foi aí que eu decidi pelo Ministério Público. E conversando muito com a minha mãe também, que me orientava nesse ponto sobre a carreira, sobre como funcionava e etc. Então, foi aí que veio a minha escolha pelo Ministério Público. Só que minha mãe já do mundo jurídico, e ela falava, olha, você vai ter que estudar muito. É isso, né? Como a gente menciona, você vai ter que iniciar muito. Então, já na faculdade, ela me colocava, olha, estuda muito, aproveita a sua faculdade, faz o seu estudo, constrói sua bagagem teórica ao longo da faculdade. São 5 anos que você tem para construir uma boa bagagem teórica para depois você entrar naquele período da atividade, prática, que são os 3 anos, etc., e você ir conhecendo a prática e trabalhando e também afunilando e aprimorando seus estudos. E aí, no finalzinho da faculdade, me veio uma notícia não tão boa. Eu descobri que eu estava com linfoma, bem no finalzinho da faculdade. No último semestre mesmo, eu nem consegui colar grau. Aí eu tive que parar tudo, interromper o sonho, o propósito, etc. Fiz todo o meu tratamento, colei grau e continuei a minha preparação para o concurso público e, graças a Deus, eu consegui chegar ao Ministério Público do Estado de Goiás, onde eu sou muito feliz hoje em dia. Então, foi daí que nasceu essa ideia de entrar no Ministério Público, fazer parte dessa instituição. E foram quantos anos de estudo? Foram basicamente 4 anos, assim, desde que eu realmente terminei o tratamento, colei grau e fiz a preparação, 4 anos e meio de estudo. E bem dedicados, um estudo bem focado, bem alinhado. E toda vez que eu falo sobre essa questão de preparação para concurso público, as pessoas perguntam, né? Até porque você está ali na profissão, eu também já conversei muito com alunos sobre essa perspectiva.
eu entendo que o mais importante é uma boa construção da sua bagagem teórica, porque um concurso público de magistratura, Ministério Público, Polícia Civil e etc., ele é uma maratona, ele não é um tiro curto, ele não é uma etapa, não é uma prova objetiva com uma questão discursiva. Ele é uma maratona, você vai ter uma primeira fase objetiva difícil, depois você vem para uma fase discursiva muito difícil, às vezes acredito que é a etapa até mais difícil da preparação, onde na magistratura você tem que, né, elaborar uma sentença, você tem uma luta contra o tempo, que são muitas questões discursivas, então você precisa ter essa bagagem teórica, porque na hora H você vai precisar dela, vai ser o seu diferencial. Numa prova oral, se sai do exemplo do livro, e você precisa fazer uma construção, um arcabouço teórico sobre aquilo para chegar a alguma conclusão que não está posta no livro, porque isso acontece, você tem a bagagem teórica para te dar esse sustento. Então, eu acho que o mais importante numa preparação hoje, carreira jurídica, é você fazer uma boa bagagem teórica. E nada melhor do que a etapa da graduação para você fazer isso. Você pegar os seus professores, explorar esse momento para construir a sua teoria, construir os fundamentos. Vamos, por exemplo, até falar de direito penal, você... A parte especial do Código Penal sem a parte geral é um nada. É um nada. Então, quando você tem, por exemplo, teoria do crime, você se debruça sobre fato típico, ilícito, culpável, toda aquela estrutura, você conhece o organograma, a estrutura do crime, cada instituto no seu devido lugar, É verdade. você tem uma facilidade muito maior na parte especial. Então, se você usa a faculdade e a graduação para fazer essa construção da bagagem teórica, é muito importante. Especialmente depois que você sai também, termina a faculdade, você melhorar essa bagagem teórica, procurar, às vezes, cursos específicos. Eu mesmo fiz a Fundação Escola do MPDFT aqui em Brasília. Tive como mentor ali o Dermeval, que é um promotor de justiça aqui no Ministério Público do Distrito Federal, referência na área, tive excelentes professores, inclusive fica aqui meu registro ao Marlon Tomazetti, Dr. Marlon, saudoso, né? Saudoso, que teve a partida precoce, agora muito triste, eu recebi a informação, foi um grande professor, esteve na minha banca, de TCC na faculdade, enfim, fica a minha admiração a ele. O senhor gostava de empresarial mesmo com o Marlon? Gostava. Assim, ele é tão bom que ele me fez gostar de empresarial. O doutor Marcelo é professor de empresarial. Então, assim, o Marlon, ele é muito bom. Eu tive aula com ele na Fundação Escola, tive aula com ele no CEUB. E, assim, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, assim, e um ser humano excepcional, fantástico. Então, assim, depois disso, eu fui na Fundação Escola, tive essa bagagem mais ainda, e aí você inicia a preparação específica com fase objetiva, preparação discursiva, treinar a escrita e tudo mais, mas eu entendo que é uma preparação longa e árdua, sem dúvida nenhuma. Eu te falo, do empresarial, assim, a gente tem referências aqui em Brasília, né? O Enedino. O Enedino, sem dúvida. O Marlon. E aí eu falo, né? Como eu fiquei em São Paulo e tive aulas com o Fábio Lhô, então, para mim... né? Então, são os três. Eu fechava essa tríade. Essa tríade é bem pesada. Quando eu fazia ali a elaboração de questões para o Sebrasp, na área de Direito Empresarial, aí eram os 3 livros. Então, e é engraçado que o pessoal, eles buscam, né, os cursinhos para fazer na análise do avaliador, né, para ver qual a tendência. Aí ele sempre colocava lá Fábio Lhô, Marlon Tomazetti e o Enedino. Mas o Enedino era mais esquematizado, era um pouco mais light. Mas eu pegava todas aquelas obras do Marlon, né, que eram parte 1, 2, mais pesado, né? Tudo. E do Fábio Lhô também. Tem um manual, mas o Fábio Lhô também tem o volume 1, 2, tem a coleção. Então, você ia mais na coleção ali e o STJ fala assim, ó, é Marlon e Fábio Lhô, empresarial, e as últimas e o último ano de decisões do STJ. Pega o informativo do STJ, estudos informativos. É isso mesmo. Então, são referências, mas você também, a sua base para construir questão também está de a gente pegava aquelas questões mais fáceis, de cédula de crédito rural. Só isso, tranquilo. SA, né? SA, tranquilinho ali. SA não é de Deus. Aquelas lá da parte do direito à voto, aquelas questões mais simples, assim. Tadinho dos... Mas, doutor Márcio, como é que é a sua experiência? O senhor já começou, o senhor hoje está no Novo Gama, o senhor começou em qual comarca antes de ir para o Novo Gama? Então, eu gosto muito de falar de Ministério Público, né? E quando a gente entra, a gente descobre ali, né, como é que funciona. Eu gosto de passar isso para os alunos que estão preparando e buscam conhecer como é que funciona, né? Então, a gente entra ali como promotor de justiça substituto no início da carreira, né? Até você conseguir titularizar em alguma comarca, né? Nos editais de movimentação na carreira e etc. Então, a gente
faz o curso de formação, e aí quando eu comecei eu fui para Camp Norte e Mara Rosa no começo. Eu respondia pelas duas ali. E era uma loucura, porque a gente entra na carreira, a gente ainda está ganhando experiência, a gente está aprendendo tudo, e já 2 comarcas, tinha audiência praticamente todos os dias, e atendendo a população, que é a parte mais legal que eu acho, de você estar próximo ali à comunidade, você entender a dinâmica daquela comunidade, onde você pode melhorar, onde você pode fazer uma atuação mais firme. Então, eu aprendi muito nesse início de carreira, vivi mesmo, assim, conhecendo ali Campo Norte e Mara Rosa, ficava entre uma e outra e ia para Goiânia para fazer parte, complementar o curso de formação, e depois disso eu consegui titularizar em Alvorada do Norte, que fica já na outra ponta, né? Você já no sentido, no rumo da Bahia, ali, rumo de Posse. Fiquei lá poucos meses e desde lá já eu movimentei para Alto Paraíso. Em Alto Paraíso eu fiquei 2 anos, 2019, 2020, salvo engano. Em Alto Paraíso também foi um desafio muito grande, uma região que demanda muito, uma região turística, uma região que tem uma população flutuante muito grande, tem uma comunidade que precisa muito da atuação ali, da presença. Então, eu aprendi muito lá também. Foi muito feliz ali em Alto Paraíso. A gente fez muito trabalho, mas foi muito feliz. E depois ali eu peguei um período de pandemia também, né? Em 2019, 2020, ali a gente peguei o início da pandemia, que foi toda uma descoberta. Foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Um momento de descoberta, tudo muito novo. Quando a gente fala, às vezes, o livro não está aquilo. Não tem. Aí você vai ter que buscar, você vai ter que criar ali mecanismos para resguardar ali a população, a comunidade, diálogos, às vezes questões, demandas estruturais que você precisa resolver. Então, foi um momento muito desafiador em 2020, até por uma questão da população que demanda, né? Recebe o turista e etc. E perder esse fluxo gera um baque violento, né? Na economia da cidade e tudo, né? E foi desafiador, mas acho que, graças a Deus, a gente conseguiu desempenhar um trabalho lá efetivo. Lá você teve um conhecimento sobrenatural. Exatamente. É mais ou menos nesse sentido, que eles levam isso muito a ferro e fogo. Foi eu não ia dizer um conhecimento, mas foi uma vivência humana sobrenatural, em todos os aspectos. Tanto antes da pandemia, com a cultura local, com a proximidade ali da comunidade, com as perspectivas deles ali, com as peculiaridades do local, que são muito legais. É uma cultura muito legal de conhecer, de aprender e de viver. Então, eu aprendi muito lá. Foi muito bem recebido, inclusive. Posteriormente a isso, aí teve a questão da pandemia, que também foi um conhecimento sobrenatural, podemos dizer assim. E em 2021 eu fui para Cristalina. Aí em Cristalina eu fiquei mais 3 anos em Cristalina. Também, aí já é um pouco mais diferente, uma cidade um pouco maior, já mais próxima aqui, né, considerado na região metropolitana aqui do entorno do Distrito Federal. Já tem um influxo maior com as cidades mais grandes, assim, né, entornos maiores. Outra dinâmica, mas muito importante o conhecimento que eu adquiri lá em Novo Gama hoje, que aí Novo Gama é quase uma área quase toda junta ali. É uma extensão, né? Uma extensão de Brasília, né? Uma extensão de Brasília, de Valparaíso, de Lusiânia, de Cidade Ocidental. O fluxo ali é quase que um local só, né? Você conversando com as pessoas, você vê que é um local único. Então, é um centro já, um grande centro já urbano. E aí, em Novo Gama, eu estou lá hoje na questão do criminal, né, com também plenário do Tribunal do Júri e o controle externo da atividade policial, que é o que eu estou fazendo hoje. Bacana. E conta algum caso de Tribunal do Júri que deixou o senhor mais chocado, motivado para poder fazer a justiça prevalecer. São muitos. É isso que eu ia falar. Doutor Luiz, que está aí, que vive o Tribunal do Júri, também pode dizer que são muitos, porque todos os casos que envolvem o tribunal... Claro que tem os casos que mais te comovem, né? Mas todos os casos que vão para o Tribunal do Júri, eles são casos tristes. Todos. Assim, porque envolve um crime praticado contra a vida de outro ser humano. Né? E não tem nada mais importante do que a nossa própria vida. Sem ela, a gente nem estaria aqui. Então, esse é o bem mais precioso que nós temos. Então, quando algo atinge ou viola esse bem mais precioso que nós temos, eu acho que todos os casos são muito graves e muito tristes. Mas tem aqueles que sempre marcam, né? O doutor Luiz até comenta que tem um caso que marcou ele em Novo Gama, da questão que aconteceu dentro da unidade prisional.
Nossa, aquele foi realmente... então, é um que você sempre comenta. Então, assim, a gente sabe que tem uns que pega a gente, né, ali. Sim. Olha, eu tenho muito... Quando vem casos de feminicídio, né, são muito tristes. Porque realmente, às vezes você vê que a vítima estava ali tentando sair daquela situação, daquele ciclo de violência, às vezes normalmente não consegue. E aí culmina num caso muito grave, muito triste. Os casos de feminicídio, normalmente, eles me tocam muito, assim. E teve um que eu peguei que foi uma violência doméstica em que a vítima estava grávida, então, assim, ainda teve questão envolvendo o bebê. Então, assim, esse caso eu me lembro até hoje, que foi muito triste, um plenário muito duro de fazer, difícil de fazer. E a gente tem que manter ali o foco, a concentração para conseguir exercer a justiça em todos os sentidos, inclusive, acredito que até a defesa também tem essa perspectiva. Nesse caso aí, é um caso que até o próprio réu falou que a vítima grávida queria fazer uma casinha para ele. Se não me engano, teve esse, mas esse outro que eu tô falando, ele não foi em Novo Gama, não, ele foi em Mara Rosa. Ah, ok. Foi em ou Campo Norte ou Mara Rosa, foi alguma comarca que eu iniciei ali, que a vítima, ele tentou contra a vítima, contra a mulher, contra o bebê, contra a filha que estava na casa. Então, assim, ele foi para fazer um negócio muito ruim. Graças a Deus ele não conseguiu, mas era um caso que você via que era muito triste. Você vê uma família chegar naquele estado, naquele jeito. Então, me marcou bastante esse caso. E como o plenário do júri, ele é desgastante quando você se entrega. Nossa, assim. ele é Por muito isso que eu falo, todos os casos você sai com uma carga emocional muito grande, até você conseguir... Ele demanda uma preparação muito, muito árdua de conhecimento do processo, então você tem que se envolver mesmo com aquilo ali. E hoje em dia, um dos pontos mais importantes é o atendimento e a prestação de um serviço eficiente à própria vítima, quando ela, né, num caso tentado, ou a família da vítima, para você fazer aquela acolhida. Então você tem que se envolver mesmo, conhecer o processo bem, então já tem um desgaste inicial. Plenário, ele é muitas vezes duro, difícil, com pessoas assistindo, com sentimentos... familiares chorando. Tanto de um lado quanto do outro. Porque a consequência também de eventual veredito condenatório também é muito ruim. Assim, para quem está de um lado, para quem está do outro, mas claro que a vítima ali que teve o seu bem jurídico violado, com certeza é pior. Então, é desgastante. E aí você chega em casa até se desativar, né, doutor Luiz? Até você desligar, você sair daquele caso ali, daquela situação, é diferente de um processo que às vezes você faz a manifestação... Porque normalmente eu estou ligado no dia anterior, então na noite que eu estou dormindo para fazer o júri pela manhã, eu estou pensando em teses, aí você vira na cama para lá, vira na cama para cá, E depois à noite, quando a gente chega também... para desligar daquela tensão que você passou. E a concentração que te demanda uma sessão, porque você inicia um plenário do júri, até para quem nunca vivenciou, o doutor Luiz leva muitos alunos lá, e eu acho que essa interface, e a gente estava falando naquele ponto, né, da teoria, da bagagem teórica, mas a interface entre a teoria e a prática na graduação é fundamental. Então, você ia assistir uma audiência, você ia assistir um plenário do Tribunal do Júri, você tira aquele abstrato da sua cabeça e vive aquilo no dia a dia ali. Então, o doutor Luiz leva os alunos lá para assistir as sessões do Tribunal do Júri. Isso é muito louvável, doutor Luiz. Eu sempre digo isso ao senhor. Parabéns por isso. Então, assim... você fica muito concentrado na sessão. O desgaste de concentração ele é muito grande. É muito grande porque são muitos detalhes, né? Exato. Então, você pensa na estratégia. Então, você inicia o plenário, como eu estava dizendo, com a instrução do processo. Então, você faz sorteio dos jurados, inicia, vê se tem a composição certa, sorteia os jurados e inicia a sessão. Então, você tem a instrução. Então, você vai ouvir a vítima ou seus familiares, possivelmente, policiais que participaram das diligências, testemunhas ou informantes, né, prova direta ou por ouvir dizer. Então, ao longo de toda essa instrução, cada detalhe, cada resposta indica para onde os debates caminharão, né? Qual é a tese possível defensiva. E eu fico olhando para o doutor Márcio, o doutor Márcio me olhando. Então, porque você, a depender da fala do réu, por exemplo, o réu no seu interrogatório opta por não exercer o seu direito constitucional ao silêncio, e decide falar sobre a situação. Ele fala, olha, não fui eu, não estava no local. Então, qual é a tese defensiva? Provavelmente negativa de autoria.
Não, fui eu, mas ele me atacou. Ele teve uma conduta inicial que me fez defender. Então, possivelmente, não vai ser. Materialidade está aqui, a autoria está aqui. Possivelmente vai ser uma tese de legítima defesa. Então, a partir da instrução, você vai desenhando a sua fala na... como será construído ali, como serão construídos os debates. Então, exige muita concentração, anota, até para você explorar isso no momento oportuno. Olha, falou aqui, no inquérito falou desse jeito, primeira fase assim, aqui assim. Então, você tem que estar muito concentrado. Por óbvio, nos debates você tem um desgaste pela fala, pela explanação, e esse é até um ponto que eu acho que é bacana a gente falar do Tribunal do Júri, porque você tem que trazer da parte técnica para uma linguagem acessível. Porque são pessoas do povo. Jurado leigo. Se você ficar falando juridiquês, ele vai ficar... Ele não vai entender nada, ele não vai gostar da sua fala, não vai criar um rapport ali, uma empatia, e você não... Ele não vai encampar, porque ele vai falar, eu não estou entendendo nada. Exato. Então você tem que trazer do difícil para o simples. Isso é difícil. Eu acho difícil você conseguir. Mas é verdade. E às vezes tem tese defensiva que envolve cooperação dolosamente distinta. Exatamente. Meu Deus do céu. É difícil explicar na graduação para quem está estudando. Exatamente. É difícil explicar para quem quer estudar para um concurso público e está ali, para quem quer fazer uma pós-graduação. Imagina para você traduzir para o caso concreto, para aquilo, para falar de coautoria, participação, e você fala... É muito difícil. Então você tem que... Data Show deve ajudar bastante. Data Show ajuda. Você traz uns exemplos ali, você põe umas figurinhas para falar, olha, coautoria, tá todo mundo junto. Mesmo que ele não tenha tirado, ele conduziu o carro, enfim. Né? Tem essas explicações. Então é uma demanda energética muito grande, emocional muito grande, é uma dedicação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você consegue, tanto de um lado quanto do outro, enfim, exercer ali o seu trabalho, desempenhar o seu trabalho, jurados prestando atenção e exercerem o voto ali, eu acho isso um ambiente muito democrático, muito justo, muito interessante. Então, demanda muito. Então, esses casos todos do Tribunal do Júri, puxando o gancho da sua pergunta, são duros, são difíceis, mas claro que tem alguns que marcam. Esse, que foi um exemplo que eu trouxe, me marcou muito. Realmente. Mas é difícil. O empresarial, ele é mais simples, ele é um papel, não tô brincando, porque sempre tem essa rixa entre o penal e os... Aquela coisa, né? O civil é melhor do que o penal. Sempre tem aquele negocinho. Mas assim, ele ia pra aula com a camisa, né? O civil é melhor do que o penal. Eu gosto de levar os alunos também. Eu também, na faculdade eu gostava muito de penal. Depois, quando eu fui o aluno, ele ama o penal na faculdade, casa com civil, depois... Pois é. Eu fiz o contrário. Eu casei com civil, fiz minha OAB em civil lá atrás, aí depois descambei pro penal e hoje eu sou apaixonado pelo penal. Eu detestava empresário, mesmo estudando no livro do Fábio Liu, mas quando eu tive aula com um cidadão lá, né, o mestre, o professor, ficou tão fácil. Eu falava, você olhava para ele assim e falei, gente, eu fiquei 1 ano estudando empresarial, não entendia nada, e agora, rapaz, o cara em uma aula conseguiu sintetizar. Mas sabe o que eu acho legal do direito civil? A 6.404 SA, né? Em uma aula, eu gosto do direito civil, do direito empresarial, porque ele é a nossa vida. Ele é o nosso dia a dia. Um pão que você compra, uma coisa, você vai no mercado, você tem ali consumidor envolvido, você tem contrato envolvido, você tem parte geral envolvida, incapaz, capaz, negócio válido, negócio inválido. Então, assim, o direito civil empresarial, quando você faz um contrato, qualquer coisa do gênero no ramo empresarial, claro que é mais específico, uma sociedade limitada, mas é o dia a dia da vivência da sociedade. Por isso que eu gostava muito. E o processo civil, ele é muito legal, porque ele é estratégico. Sim. O processo penal, querendo ou não, tem o seu ITER ali muito bem posto. Vai ter a denúncia, a resposta à acusação. Você, não apresentou a resposta à acusação, vai nomear um defensor, tem que ter resposta à acusação, tem que ter contraditório. No processo civil, não. Citou, prazo, não apresentou, efeitos da revelia quando cabível, segue para frente. Especifique as provas que você quer produzir, não especificou, não tem prova. Então, o juiz vai julgar, vai para frente. Então, você tem estratégia do momento, etc. Claro que no processo penal também, mas no processo civil eu gosto muito também por conta disso. Mas, assim, complementando, né, a ideia da questão do Tribunal do Júri, eu também gosto de levar os alunos, e eu sempre comento isso também com o doutor Márcio, porque os alunos, parece que existe um mito de que o Ministério Público e a defesa e o advogado, eles estão em guerra. Sim. Né? Eles se odeiam.
né? Eles se odeiam, eles não olham um para a cara do outro, entendeu? É para tirar um pouco também desse mito que existe, né? Para demonstrar mas a sociedade que ali é um trabalho né? técnico, entendeu? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu acho assim, nossa, eu respeito tanto o trabalho do Dr. Márcio e vejo que ele respeita tanto o meu trabalho também. Então é isso que eu gosto de mostrar para os alunos também, tá vendo, gente? A gente vai terminar aqui. Sai faísca na hora? Pode sair, ué. Mas... É uma briga de teses, né? Mas depois nós estamos ali tomando café. Até porque é uma questão de percepções, muitas vezes, né? Os fatos, eles têm, cada um tem um tipo de percepção. Isso. E quando você leva um debate jurídico mesmo aos jurados, eles gostam da questão jurídica, eles se sentem ali, nossa, não fica uma questão, às vezes, pode ser, às vezes, questão de ego, ou questão, assim, pessoal, né? Não, mas quando você leva a tese, até para a justiça mesmo, para uma efetivação da justiça, tanto para um lado quanto para o outro, isso é legal quando tem, assim, a troca de debates jurídicos. Claro, a arma estava para cima, a arma estava para frente. Isso é uma percepção fática sobre aquilo. E cada um vai levar aquele ponto de vista e eu vou falar, olha, é porque hoje a gente tem que entender que às vezes eu vou ter uma tese, a outra parte vai ter uma tese, eu vou calcar minha fala nas provas que eu entendo e a outra parte vai calcar as provas ali. E assim, é isso, os jurados estão ali para avaliar qual delas deve prevalecer. Pô, se eu faço um requerimento ao magistrado, ou a defesa faz um requerimento ao magistrado, deferido ou indeferido, tem os meios adequados para aquela... Olha, vou recorrer, se isso aqui vier uma coisa contrária, eu posso subir, a gente vai debater isso. Não é algo que não existe que não é um cenário, como o doutor usou, por exemplo, guerra. Ao contrário, ali tem que ser um debate de ideias, técnicos com muito trabalho, claro, mas de ideias. E assim, o senhor, Márcio, o senhor. Acabou comigo. Tudo bem, começou assim, tá vendo? É um debate de ideias, né? O senhor tá pra desconcentrar. Já tirou, tá vendo? Ele tem estratégia. Mas é força do hábito, né, Márcio? Sem dúvida. Mas assim, o Márcio é muito ético, sabe? E assim, ele verdadeiramente, ele, quando é necessário fazer um pedido de desclassificação, ou às vezes que um crime efetivamente ali não está realmente tipificado, entendeu? E ele pede para que aquele crime seja excluído. Então, isso facilita também, né, para que a gente consiga chegar aí na justiça. Que é raro, mas acontece, né, doutor? Mas isso daí... Mas às vezes acontece mesmo, por exemplo... Porque em audiência, principalmente, em audiência de outros crimes. Aconteceu recentemente agora a questão da construção da arma de fogo, lá que a gente fez uma... Não, era dentro do mesmo cenário fático, enfim, a gente tem que... Às vezes a gente tem elementos no inquérito, isso é também legal de falar, às vezes a gente tem uns elementos que... Cada etapa do processo penal, ele te demanda uma análise probatória diferente. Exato. É isso, né? aí. Então, assim, ao ofertar a denúncia, eu não preciso do copo cheio de elementos probatórios para levar a uma determinada conclusão. Claro que eu preciso ter justa causa, preciso ter elementos mínimos. Notadamente, prova da materialidade, indício, suficiência de autoria, e aí nós temos até o oferecimento da denúncia, porque todo processo penal existe, as mazelas do processo penal, então todo processo penal ele é penoso para qualquer pessoa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então ali no oferecimento da denúncia nós temos uma análise probatória. Conforme o processo se desenvolve e outras questões instrutórias são levadas a conhecimento, especialmente as testemunhas sobre o crivo do contraditório, etc., pode afirmar ou infirmar determinada conclusão, determinada premissa que foi estabelecida inicialmente. Olha, a arma foi apreendida no dia seguinte. Não, estava no mesmo contexto fático. Então, se as testemunhas chegam, estava no mesmo contexto fático, o justo é você, até porque o Ministério Público, como eu digo, não é um órgão de acusação. Ele claro, ele exerce a ação penal, ele é o titular da ação penal, isso é uma atribuição nossa constitucional, mas também... nós temos que promover ali a justiça, etc. Tanto que o Ministério Público, ao analisar determinado processo, pode pedir absolvição se chegar à conclusão de que não há elementos seguros que suplantem o princípio da inocência. E aí, quando nós chegamos ao final, quando temos a alegação final e temos todos os elementos probatórios ali angariados e daqui não tem mais provas, aí você precisa de uma análise probatória um pouco mais
para além de uma dúvida razoável, né? Exato. Que é o citado sempre fala isso, pela doutrina. Porque a dúvida milita em favor do réu. Isso é a premissa do processo penal. E se você tem ali para além de uma dúvida razoável, porque você nunca vai ter 100% em nenhum aspecto. Porque é muito difícil reconstruir faticamente algo que aconteceu no passado. E você o faz por meio de provas. Mas as testemunhas têm uma percepção. A prova mais segura até que nós conseguimos ter e às vezes também é errada, é a prova técnica, né? A prova material, vamos dizer assim, os laudos, perícias, etc. Mas quando a gente atinge ali, a gente tem uma balança que a gente atinge 80%, 90% da certeza de que aquilo ali aconteceu naquele sentido, aí sim a gente caminha para uma manifestação condenatória, etc. Isso no júri. No último júri nós debatemos isso. Debatemos isso também. A questão do laudo, do relatório médico. Relatório médico, exatamente. E os detalhes. Ali era 1 centímetro para cá, 3 centímetros. Um relatório médico que era um relatório médico feito pelo Instituto, pelo IML, mas normalmente vinha um laudo direto ou indireto, um exame de corpo de delito, e ali estava relatório médico. Então, todas essas nuances, o doutor muito bem explorou isso e foi muito bem colocado na perspectiva das visões. Olha, eu entendo que determinada situação configura um dolo de matar. E aí a outra perspectiva, não, eu entendo que isso aqui para mim não é suficiente para demonstrar um dolo, porque como a gente sempre diz, né, doutor Luiz? Como é que você pinça? Isso é uma questão muito interessante no direito penal. Como você pinça, como você descobre o dolo, o elemento volitivo de qualquer ser humano? Como que a gente descobre? Quando você brinca da lobotomia, né? Como é que a gente descobre? Fazer uma lobotomia, não? É muito difícil entrar o elemento subjetivo, então você tem que buscar pelos elementos que permeiam o fato. Né? O que aconteceu antes? Existia uma animosidade anterior? Quais são os fatos que tocam anteriormente? No dia dos fatos, qual foi a conduta? Qual foi o instrumento? Qual foi a região do corpo atingida? Isso. Né? Pode ser que seja uma arma de fogo, que é extremamente letal, então você tem um primeiro elemento, mas um tiro, muitas vezes, no pé, ou um tiro na cabeça, são coisas diferentes, um tiro na região vital. É verdade. Então, a sede das lesões é um indicativo e o comportamento posterior. Então, você tem que extrair desses elementos, mas a percepção disso, para cada pessoa, varia. Verdade. Né? Então, isso é o legal do Tribunal do Júri nesse debate de tese. Então, é difícil. Difícil. A vivência do dia a dia. A gente briga muito nessas questões minuciosas, né? Mas o plenário do júri... A gente bate muito em cima de... Exatamente, é nesse detalhe aí, o ânimos decande. Eu tenho ou não tenho? Né? Então... E isso é um ponto importante no júri, para quem acompanha, para quem... Porque isso muda tudo. Muda tudo. Você sai de um crime 121 para um crime possivelmente de lesão, a depender da situação, ou disparo de arma de fogo. Você sai de uma pena que pode começar em 12 para uma que começa em 1. É muito extremo, né? Então, muito extremo, né? Então, é uma análise muito difícil de ser feita. Até no Ministério Público mesmo, quando a gente... Eu só vou para o plenário com a minha convicção formada. O doutor Luiz sabe, assim, eu tenho que estar seguro. Claro que vem instrução, a gente colhe mais elementos, mas eu tenho que estar seguro para sustentar uma tese. Sim. Então, no júri, isso é um ponto legal, porque o crime, ele é 121, normalmente qualificado, com uma qualificadora, motivação fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel, enfim. E você pode... Tá, eu tenho certeza do 121, mas a motivação do crime não ficou tão clara. Exato. Então, você nada impede que eu sustente ou que a gente fale, olha, aqui nós temos o elemento do 121, mas eu entendo que a motivação não está clara. Ela pode até existir uma motivação, mas será que foi essa mesmo? E será que essa motivação é fútil? Porque não basta ter uma motivação. A motivação tem que ser torpe ou fútil. Sim. Exato. Né? Não basta o motivo. E aí a gente o motivo tem que ser também. fútil ou torpe. torpe. É fútil, não é entendeu? torpe. Então, não assim, é torpe, não é fútil. Então, às vezes, a gente leva esse debate e eu já sustentei retirada de qualificadora. Sim. A gente sustenta, então, o recurso que dificultou está aqui também. A gente tem que explorar, levar isso aos jurados, expor isso. Eu gosto de usar apresentações para trazer os elementos probatórios do processo ali muito claro para os jurados. E esse é o legal do Tribunal do Júri. E é muito interessante o Tribunal do Júri, por quê? Porque, no fundo, a defesa sempre fica aguardando que o Ministério Público vá, de alguma forma, compreender que, por exemplo, não há uma determinada qualificadora. Mas quando a única coisa que você pode fazer é tentar tirar essa qualificadora e o Ministério Público pede a retirada dela, pô, ele se apropriou da minha tese. O que eu vou falar aqui agora? Que eu vou falar? Exatamente. Né? Ratifica os termos da alegação do Ministério Público. É mais ou menos por aí, mas é muito legal, é muito interessante, é algo
Eu também sou apaixonado também. Eu gosto muito, e aí descambei do empresarial que eu gostava, do processo civil, do civil para o penal, por essas paixões do caso a caso, da casuística, dos institutos, muitas vezes dificuldade que você tem dos institutos de coautoria, quando é concurso material, quando é concurso formal próprio, impróprio, Isso quando é legal. continuidade delitiva. Legal. Isso tudo remonta àquilo que eu falei no início. Se você tem essas premissas básicas, bem construídas, teoricamente, o que é cada coisa, você tem uma facilidade, não que seja fácil, mas você tem uma facilidade maior na ponta para conseguir exercer o seu trabalho. Engraçado que eu vejo que esse é um problema, e eu comento isso com os alunos do 8º, porque eu dou processo penal 2, eu pego a parte de recursos, e tem também a questão do núcleo de prática jurídica, onde a gente faz meio que um simuladão durante o núcleo ali para os alunos do 8º, para que eles tenham uma base para o OAB, né? E eles têm uma dificuldade gigantesca na parte geral. É impressionante, né? Eu não sei se é porque é dado muito cedo. Talvez não tenha uma maturidade. Não tem uma maturidade, exatamente. Talvez. Porque no segundo semestre, né? Muito cedo. Para você já estar falando de dolo, porque aí você tem que analisar nas provas do processo. De concurso, de dosimetria de pena. Pode ser que seja muito cedo mesmo. Mas assim, se ele vai construindo, pelo menos... Porque quando a gente estuda um tema, na minha visão, né, pelo menos eu sou assim, eu estudo um tema a primeira vez, eu nunca vou conseguir extrair 100% daquele tema numa primeira leitura. Eu não, assim, eu leio, normal, você extrai alguns conceitos, mas fica algumas questões ainda truncadas. Por isso a importância, depois, numa faculdade, você às vezes fazer uma pós-graduação, você se aprimorar, se quiser concurso público, fazer um curso, fazer alguma coisa que você vai entender. Olha, eu passei 5 anos, tive contato agora com quase todo o arcabouço jurídico teórico, né? Fiz a parte prática lá ou estagiando, ou fazendo os núcleos de práticas jurídicas. Então, assim, 5 anos. Com essa bagagem agora, eu acho que eu consigo melhorar e afunilar ainda mais o meu estudo. E para concurso público isso é muito legal. Então, fez a base teórica, lendo, ainda que você não entenda 100% do dolo normativo, dolo natural, dolo... Você tem conhecimento que o elemento subjetivo está dentro da conduta, pelo menos, e que tem dolo, crime doloso e crime culposo. Você formou ali uma premissa básica. Depois disso, você vai pegar aquilo e vai destrinchar um pouquinho mais. Mas eu concordo com o doutor Luiz quando diz que é precoce, muitas vezes. O déficit da parte geral, às vezes, é pelo início da faculdade, ser apresentado ao aluno tão rápido. Aí já apresenta aquelas teorias causalista, finalista, o aluno olha e fala... E até, às vezes, desiste do curso. Fala, que isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu achei que era um negócio mais... E aí começa com propedêutica, filosofia, ciência política. Nossa, ele fala, meu Jesus, a teoria... Daí ele fala, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que depois, se tivesse... Tem um hiato muito grande entre esse aprendizado e depois o núcleo, que é lá no 8º. Nossa, é difícil. Difícil. É um hiato muito... São muitas coisas que eles aprendem nesse meio tempo e tal, e chega lá e eles não lembram. Infelizmente, a maioria, né? Porque... E demanda também, porque a aula, não é só uma aula. Não adianta você ir assistir a aula e ponto. Se você não fizer o seu deverzinho de casa ali olha, deu a aula, eu preciso estudar o tema. A aula, ele é um norte, é um início. Sim. Ele vai dar os conceitos gerais, vai explanar, vai tentar facilitar para que você em casa construa o seu próprio conhecimento, né? Então, assim, aula dada, aula estudada, né? Isso é um clássico. Então, eu acho muito importante não só assistir aula, mas complementar, estudar e fazer uma boa faculdade, ter os 5 anos ali, aproveitar muito para quem pensa em concurso. Até para advocacia. Hoje em dia, o nível, com certeza, cada dia mais exigente, mais difícil. Então, você tem que ter essa construção para todos os ramos. Quanto mais você se aprimora na faculdade, eu acho que é melhor. É o que a gente fala para os alunos, eles não fazem, né? Na maioria das vezes, né? Dar uma lida, porque tem um conteúdo programático, né? Dá uma lida, o professor vai ministrar aula de tal temática, dá uma lida antes, porque ali você já vai chegar com aquela dúvida. Na hora que o professor estiver ministrando, professor, olha, eu dei uma lida antes, não ia falar sobre tal PUX,
Eu não entendi, porque aí depois quando você vai fazer, já vai facilitar muito, né? Mas o pessoal que hoje em dia, né, a gente fala muito, eu sou da era, sou muito analógico ainda, né? Então a gente vem do papel, aquela questão toda, a gente anotava, né? Hoje acho que a tecnologia tem claro que o lado positivo é maravilhoso, né? Mas tem algumas questões que parece que os alunos ficaram um pouco acomodados, né? Pegar resumos. Então, é a questão do atalho. Não é? Às vezes, sempre eu vou, olha, eu preciso fazer isso, mas qual é o atalho? IA, né? Às vezes, inteligência artificial, que pode ser uma situação, mas até na preparação, às vezes, para concurso público, sempre o que eu vejo qual é o jeito, qual é a forma que eu vou estudar que vai me fazer passar mais rápido? É uma perspectiva, claro, que tem que ser vista. Mas qual é a preparação que eu vou ter mais segura e mais eficiente? Verdade. Porque às vezes você vai no mais rápido e ele pode ser muito arriscado. Sim. Vou te dar um exemplo. Eu faço um estudo mais pragmático, mais objetivo, mais célere, pensando numa primeira fase. Passo numa primeira fase, né? Consigo a nota, que é um estudo mais baseado em lei seca, jurisprudência, exercícios, e claro, você vai pegar a teoria ali nos materiais mais enxutos, sinopses, etc., que são boas, tem sua validade e seu ponto importante. Passa na primeira fase. Aí, quando vai para a segunda fase, que se depara com a necessidade de você fazer uma sentença, por exemplo, construir uma sentença, uma lógica argumentativa jurídica... É complicado. Aí você pena. E aí você tem que voltar tudo, falar, olha, eu tô com 10. Aí você não sabe mais naquela sua preparação onde está o problema e aí você às vezes se perde. Exato. Por isso que eu sempre prezo, construa sua bagagem teórica nas matérias principais do seu concurso público, estude a teoria, conheça a teoria, solidifique a sua base e a partir daí você vai ter segurança para fazer. E acredito na faculdade tem que ser igual. Sim. Não, e a OAB, se a gente observa isso, o Dr. Márcio falou justamente, a OAB é um ponto que você colocou idêntico, porque o aluno, muitas vezes, ele passa na primeira fase, na prova objetiva, mas na subjetiva, você vê alunos assim, contumazes, ele tá ali, ele faz ali, né? Aí volta e tá de novo, começa, né? E agora tem a questão de segunda oportunidade. Tem exatamente, isso? tem essa você possibilidade. Pode fazer de novo, né? Mas mesmo assim, você vê que... E aí você vê que o aluno passa novamente no objetivo, passa bem, acerta 58, 60, aí volta para a segunda fase. Isso... Ele não sabe estruturar uma petição e nem... Não tem contextualização, não consegue contextualizar um parágrafo. Verbal. Mas assim, é o raciocínio jurídico, é o pensar juridicamente. Como é que eu posso construir? Eu tenho uma conclusão, eu preciso chegar em determinado... Eu tenho uma conclusão a chegar, né? Assim, eu preciso construir um raciocínio jurídico, por exemplo, o Ministério Público precisa fazer uma alegação final e sustentar a condenação de alguém. Então, eu preciso fazer uma alegação final. Acho que na segunda fase da OAB cai a alegação final, deve cair. Cai defensiva, né? Óbvio, né? Sim. Isso. Mas eu preciso fazer... Então, vamos inverter o polo. Eu preciso fazer uma alegação final de uma tese defensiva num processo criminal. Meu pleito vai ser absolutório, então eu sei lá que o meu pleito vai ser absolutório. Mas como eu vou fazer a construção jurídica com início, meio e fim para levar aquela conclusão ao magistrado e de forma objetiva? Porque não adianta ficar escrevendo, especialmente em prova, você não tem tempo para ficar... Não. Então você tem que ser... Olha, os fatos imputados são esses... os elementos probatórios angariados são estes, os quais não demonstram a certeza sobre o princípio da presunção de inocência. Aí você pode falar da presunção de inocência. Então, você vai construindo ali sua argumentação lógica jurídica. Mas você só consegue fazer essa construção se você tiver o conhecimento teórico. Lei seca não te dá argumentação jurídica. Ela te dá a base, mas ela não te constrói o raciocínio jurídico, a construção jurídica. Eu aprendi isso muito com um professor, juiz aqui no TJDFT, que é professor da Fundação Escola, que é o Daniel Carnacchione. Não sei se vocês conhecem o Carnacchione. Com certeza. Ele quando dá aula, assim, ele fala muito sobre o que é o Instituto, né? Por exemplo, o que é a propriedade? Tema difícil, né? Direito das coisas. Direito das coisas, Não, mas vamos assim, o que é uma propriedade? Propriedade, tá lá o conceito no Código Penal, 1100 alguma coisa, 200 alguma coisa, enfim. Tem um conceito de propriedade. Mas vamos entender, para que serve a propriedade? Qual é a finalidade daquele instituto? Porque com a finalidade daquele instituto, você consegue construir raciocínios que fogem ao ordinário. Teoria da incapacidade. Para que serve a teoria da incapacidade?
uma proteção. É um instituto de proteção aos incapazes para que eles tenham resguardados os seus direitos. Então, se o incapaz, sei lá, muitas vezes pratica um negócio jurídico, ele vai na padaria, compra alguns bens, aí fez um micro negócio jurídico ali, breve, né? Exato. Aquele negócio jurídico é nulo? É nulo. Precisa. Aí você vai analisar, olha, num ponto de vista muito frio, pode ser que ele seja considerado nulo. Mas qual é a finalidade daquele instituto? É a proteção do incapaz. Será que ele precisa de proteção para gastar R$10, R$20, R$30 para ir no mercado comprar alguma coisa? Será que aquele negócio, por ele ser absolutamente incapaz, né? Será que é? Verdade. Então você, com a finalidade aí você consegue construir juridicamente, até afastando a aplicação da lei, um argumento jurídico para aquela situação. Então, se você tem uma argumentação jurídica teórica, lei, combinado isso com a jurisprudência, o estudo da jurisprudência hoje em dia, os precedentes dos tribunais, os votos, eles destrincham muitos institutos. O Dizer o Direito facilitou isso, né? O Dizer o Direito, mas um gênio, me ajudou muito na preparação de concurso público. Então, assim... Tem informativo diário. Então, ele destrincha os julgados para você, justamente construindo isso. Quando ele fala, aqui neste caso o tribunal entendeu que não há o dolo, não há o ânimos necandi. Aí ele começa explicando o que é o dolo, onde está o dolo, de que forma que é o dolo, para ele chegar à conclusão do julgado. Então ele cria determinada situação. Imagine na situação hipotética A e B, etc. Aí depois ele fala... Com essas premissas estabelecidas, nós agora podemos adentrar ao julgado. No julgado entendeu assim. Porque às vezes você vai ler o julgado, se você não tem a base, você decora. Não entende, decora apenas. Então essa construção eu acho, na advocacia, no concurso público, em qualquer lugar no mundo jurídico, é muito importante. Sim. Não é consultoria, às vezes você está numa reunião, foge, uma pergunta que foge ao... Às vezes fala, olha, eu vou refletir e tudo mais, mas acredito que aí você vai construir, então ajuda muito. E o que eu vejo também, principalmente dos alunos que, por exemplo, igual o Marcelo falou, igual você falou também, eles são bons na primeira fase, chega na segunda fase, eles não conseguem... Dificuldade muito grande. Uma dificuldade grande. Interpretação de texto. Porque tem uma situação hipotética. Exatamente. Você tem uma situação hipotética. Aquilo ali não é um simples pedido de absolvição. Por quê? O que tem pontuado ali? Ali tem pontuado uma determinada prescrição possível, uma nulidade. Sim. Né? Na historinha, está intrínseco aquilo ali. Não está explícito. Não vai deixar explícito. Não, aí também, né? Faça uma sentença absolutória pela extinção da punibilidade com prescrição. Complete a frase, né? Complete a frase, né? Mas eles têm uma dificuldade muito grande com isso. Complete a frase. O prazo de prescrição são 10 anos. Passaram-se 10 anos. Qual o instituto que se aplica? Por aí. Entendeu? Não, mas é meio que tem que ser assim. Para alguns tem que ser assim, né? Mas aí a prova ela vai construir um argumento. Olha, o Ministério Público falou isso. O Ministério Público apresentou a alegação assim. Você se deparou com esse caso desse jeito. Ela tá ali no meio. E a interpretação de texto... Sim. Faz parte do jogo. A escrita faz parte do jogo. A importância da língua portuguesa, que cada vez a gente às vezes vai deixando de lado, vai usando mais a leitura, vai usando a inteligência artificial. Porque tira, até para mandar mensagem no WhatsApp, hoje você tem apoio de inteligência artificial. Sim. Construa uma mensagem de parabéns para minha tia. Exatamente. Tia querida, você nem perde mais o tempo escrevendo. Exato. Então, isso é perigoso. É perigoso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Você falou tudo. A leitura. A leitura é porque é a base. E quem está no mundo jurídico não gosta de ler... Não. Esquece. Né? Esses dias eu estava em uma reunião de coordenadores, aí o pessoal falando, porque no curso de Direito, com certeza são os alunos que mais leem. Eu falo assim, gente, se eu colocar, vamos pegar piloto de outros cursos da saúde, eu vou falar que o aluno do Direito é o que menos lê. Como é que você explica isso? Todo mundo fica me olhando com o olho assim. Eu falei, mas... Infelizmente é a realidade. É muita. Você precisa de muita leitura. A gente chora as questões subjetivas, tem hora, né? Você vai corrigir questões subjetivas. É difícil, né? Difícil. Tem um caso emblemático, né? Que o vizinho lá na sala de coordenação ele falou assim, cara, eu não sei o que eu faço. Eu dou processo penal, o aluno está fundamentando com processo civil. Lembra disso, Marcelo? Lembro. Eu falei, eu tenho que mostrar essa questão aqui. Olha falei, aqui, cara, Marcelo. eu olhei assim e falei, meu Deus, cara. Mas que nós aplicação analógica, não. Subsidiária. Subsidiária, eu não achei no CPP, desculpa. Então eu vou para o processo civil que eu manjo.
Caramba, eu falei, meu Deus, a gente fica assim. Então é todo um arcabouço, mas a gente pode debater a preparação da educação básica, né? Será que está sendo eficiente? Será que está chegando preparado para o mundo, né, da faculdade? E especialmente no mundo jurídico, que você lida muito com a escrita, com a leitura, né? Hoje em dia tem muita questão oral, né? Tem sustentação oral, o plenário do júri ele é oral, mas você demanda 80%, acredito, que da escrita. Da escrita. E a inteligência artificial pode até escrever por você, mas ela nunca vai escrever como você. Se você escreve bem, ela nunca vai escrever como você. Você, com o raciocínio jurídico, você coloca amor naquele papel. Você conhece a demanda, você escreve com paixão. Ali é uma escrita eficiente, muitas vezes, mas é fria. Eu acho que ela tem que ser um apoio. Ela não pode ser um substitutivo da função a ser exercida. Você tem que saber o processo, você tem que saber explorar o processo, você tem que colocar o seu sentimento naquilo. Verdade. Porque isso, a chance de você convencer outra pessoa, e o mundo jurídico, ele nada mais é do que uma tentativa de convencimento de YouTube, você colocando ali, eu acho que você tem uma chance maior de êxito. Então, você pode usar, eu vejo, né, como uma baita ferramenta de apoio, especialmente pela elevadíssima demanda que nós temos hoje, a velocidade que o processo eletrônico trouxe no andamento do processo. Às vezes eu faço a denúncia, voltou no mesmo dia com o recebimento, eu falo, não, calma aí. Do dia seguinte, não achei o réu para endereço, eu falo, eu lembro totalmente da minha denúncia, não deu nem tempo de esquecer de esfriar o negócio. Então, assim, a velocidade que está hoje, ela é um apoio, ela é uma ajuda, mas você tem que fazer. Você tem que escrever, você não pode perder essa prática, né? Infelizmente. Ou felizmente. Né? E no processo penal e no direito penal ainda tem um agravante, porque você ainda tem um cliente que não te ajuda, né? Então... Normalmente, né, doutor Luiz? Essa concorrente... Eu vejo isso em alguns dativos. Eu não gosto muito do penal, mas eu brinco. Aí eu visei e falou, vai lá, vamos fazer uns dativos lá, ajudar em Novo Gama, lá, né? Aí você pega algumas ações assim, aí você vai falar, conversa com o cliente, explica, né? Aí você vê que fala assim, rapaz, vamos utilizar o direito constitucional, ficar em silêncio. Aí quando o juiz pergunta, você vai lá e fala assim, não, eu quero falar. Não, de vez em quando eu escuto ele dando uns murros lá na mesa, lá, ele abaixa o microfone e dá uns murros lá. Eu falei que não era pra falar. Eu falei que não era pra falar, ele tá falando. E ele tá conversando sozinho, né? Tá conversando sozinho. Porque o interrogatório, ele é um momento muito importante do processo. Sim. Muito importante. Muito. Você já imaginou a quantidade de editamento de denúncia que sai do interrogatório? Falo... Não era de brinquedo, não. Era de fogo mesmo. Sim. Aí tá lá na denúncia, utilizou um simulacro. Ele ficou o tempo todo me provocando. Da onde você comprou essa droga? Lá em Santa Maria. Difícil. Pô, e esse é o... Era para consumo? Não era para consumo, não. Eu vendia para os outros lá mesmo. E um ponto que até antes da gente começar nosso debate, nossa conversa aqui, né, no podcast, foi da rotina de trabalho, né? Isso. Como é, né? Eu acho isso muito legal de ser colocado. Nem sei se ia perguntar se essa pauta, eu tô fugindo das pautas, eu tô indo, tô falando mais do que tem. Enfim, como é um bate-papo e a gente está num ambiente muito, muito alegre, eu acho muito importante para quem quer carreira jurídica de saber que é um sacerdócio, é uma dedicação. É verdade. Demanda muito, trabalha-se muito. O processo gira muito rápido, especialmente no Ministério Público. Eu vou falar do Ministério Público, é onde eu estou, eu sou apaixonado. Você tem que ter uma atuação extrajudicial muito próxima da comunidade, dependendo da área, inclusive, muito, muito próxima mesmo. Uma área da infância, uma área da família, abrigo, você tem que estar lá, você tem que estar construindo, fortalecendo a rede de apoio assistencial daqueles casos, CREAS, CRAS, tudo girando, conselho tutelar, você tem que ter reunião, você tem que estar próximo à comunidade, violência doméstica, fazer as reuniões, né, com a equipe. Você tem que ter uma atuação muito prod. Conhecer aquela comunidade. Conhecer a comunidade, as peculiaridades daquela... Né? E saber que isso influencia no júri. A confiabilidade em promotoria única, normalmente em cidades pequenas, aquela comunidade tem uma confiabilidade muito no grande.
seu trabalho. Exatamente. Então, a proximidade ali é muito importante, você conhecer a questão de saneamento, onde está o problema, onde você pode ajudar, onde você pode fomentar, onde você pode dialogar com os atores, com as instituições para melhorar e etc. Então, é um trabalho muito árduo que demanda muito. Ó, na época lá que não tinha a 6ª Promotoria do Novo Gama, né, doutor Luiz, sabe bem, o doutor Alexandre estava aí, o juiz de direito lá da 1ª Vara Criminal, a gente fazia audiência praticamente todo dia. Todo dia. De segunda a sexta. De 1 às 19, 20, 21. E aí fala, tudo bem, mas eu tenho meus processos lá, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar meus processos, tem pedido de revogação, tem denúncia, tem réu preso, tem tudo. Então você pegava ali, muitas vezes depois do trabalho, ou no período da manhã, uma dedicação, júri, te toma final de semana. Toma. Júri toma final de semana, facilmente. Fácil. Porque sua semana tá corrida, você tem reunião, você tem inspeção, você tem audiência, você tem já um plenário durante a semana. Você tem que usar o final de semana. Então, é uma dedicação muito grande, magistratura, defensoria pública, né? O doutor Luiz está na assistência, com certeza também tem muito processo, gira muito processo. Caso de violência doméstica, né? É muita gente. Na promotoria, então, assim, tem que estar disposto. Não, eu quero ser promotor de justiça, achar que vai, entendeu? Não, é um trabalho simples de gabinete. E não é. E no gabinete não é simples. Porque muitas vezes você tem essas questões jurídicas que você tem que analisar, que você tem que pensar, é muita responsabilidade. É uma vida. Eu sempre falo isso com a minha equipe, eu falo, cada processo importa. Cada processo é uma vida, não é um papel. Não é um papel, não é. Então a gente tem que sempre buscar, claro que a demanda, o dia a dia, a rotina é cansativo, muitas vezes a gente tem que, demandas mais simples, ser bem objetivo, mas a gente sempre não pode esquecer que aquilo ali é uma vida por trás daquilo, especialmente no processo penal. No direito civil também, família, etc., sempre tem vidas por trás, mas no processo penal essa análise é muito importante. Então, se escolheu esse caminho, saiba que a luta vai ser grande, mas eu sou apaixonado, tem muitas recompensas. Mas foi muito interessante isso que você falou, dessa aproximação das instituições com a comunidade. A gente não se via isso há alguns anos atrás. Sim. E a população meio que ela tinha medo de chegar no Ministério Público, tinha medo de chegar num juiz de direito, num delegado de polícia. E essa nova safra que está vindo de promotor de justiça, de juiz de direito, não querendo falar mal dos antigos, mas veio com outra mentalidade. Às vezes até estimulado pelo próprio Ministério Público, estimulado pelo Tribunal de Justiça. E isso é importante, a comunidade ter esse acesso. Ela vê que não é isso, que o Ministério Público não é um bicho-papão, que vai chegar lá, né? Vai ser, olha, vou sair daqui presa, né? Aquele já, vou no Ministério Público, vou sair preso. Enfim, você tocou num ponto muito importante. As instituições, ela tem que se aproximar da comunidade. Isso é fundamental. Especialmente o Ministério Público. O juiz ainda tem uma figura um pouco mais equidistante, até para manter a sua imparcialidade. Neutra é só sabão, né? Então, ninguém é neutro, né? Neutra, no máximo, é sabão, né? Manter a sua imparcialidade. Então, ele ainda tem uma figura um pouco mais passiva, e que isso tem mudado também, até por uma questão de processo estrutural, por outras perspectivas, dentro até da execução penal, uma postura um pouco mais ativa. Enfim, mas o Ministério Público tem muito isso, essa necessidade dessa aproximação, de ouvir o cidadão, do cidadão ser bem atendido, do cidadão ser bem recebido, ser bem tratado, entender ali o acolhimento à vítima, o acolhimento a toda a comunidade. E também, eu acredito que a rede social tem uma importância nisso, porque ficou mais difundido o conhecimento, então as pessoas também entendem um pouco mais o papel de cada instituição, né? Hoje o Ministério Público está na rede social, então você segue, você vê, o Ministério Público entrou com ação em prol de determinada situação. Não é só penal, não é só penal, a questão de um medicamento, de uma UTI, muitas vezes tem essa questão de política pública na área da saúde, de melhorar o atendimento da UPA. Então, assim, o conhecimento também está mais difundido, eu acho que isso facilitou. Essa questão da aproximação também, a forma como as pessoas são tratadas. Dentro das audiências, hoje em dia, isso está cada dia buscando ser mais humano, e tem que ser mesmo. Eu acho um ponto muito importante essa aproximação. E o diálogo entre as instituições. Sempre tem que ser saudável. Claro que você tem demandas que muitas vezes não tem, que você tem que responsabilizar, você tem que buscar tutela judicial e tudo mais, mas você construir sem a necessidade de judicializar, hoje em dia é um ganho muito grande.
por meio do termo de ajustamento de conduta, por meio de uma Exatamente. recomendação, por meio Eu peguei de diálogo. o início disso daí. Então, você e hoje em dia, muito, cada vez mais, né? Cada vez O mais. ANPP veio com essa finalidade. Agora, né? Acompanhar lá as ANPP lá, né? Um acordo na persecução penal, um acordo na persecução civil, né? Porque eles vão diminuir a demanda do judiciário para realmente levar coisas que realmente demandam. Resolutividade. Às vezes você tem um problema que é estrutural daquela comunidade. Eu já peguei, por exemplo, lixão, um problema extremamente estrutural. Você chama o prefeito, você, né, convida os atores ali, os vereadores, vamos construir uma solução para esse problema, para olhar para a comunidade. Às vezes a ação difícil de resolver vai se arrastar por muitos anos, você senta, resolve, estrutura um cronograma de solução do problema, e aí você consegue trazer mais efetividade para o sistema de justiça. Eu acho que a resolutividade hoje é o futuro. Na perspectiva penal, isso cada dia mais veio com acordo de não persecução penal. Você tinha um juizado especial criminal, né? Que você já tinha a transação penal, você já tinha ali os institutos, né, de suspensão condicional do processo, mas a NPP aumentou um pouco mais, abarcou ali com a pena mínima 4 anos, né? Então você trouxe embriaguez, furto, receptação, esses crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e que não envolve violência doméstica contra a mulher. Você trouxe... E sem a necessidade de iniciar a judicialização, né? E para a pessoa é bom, assim, ele olha e fala, ó, pisei na bola. Exatamente. Porque você cometeu um erro, né? Embriaguez, eu clássico, quantos NPPs de embriaguez ambulante a gente não faz? Sem conta, né? Sem conta. E pisou na bola, deu uma escorregada. E aí você tem um instituto que fala, olha, vai manter aqui suas condições, né, de primariedade, etc, etc. Há, claro, uma sanção para isso, né? Há um ilícito aqui, algo contra o ordenamento jurídico. Então, rapidinho resolve aquilo, ele não pode pisar na bola de novo. É o que eu sempre comento, né? Eu falo, poxa, tem uma chance. Por 5 anos, esse benefício aqui, ele nem os outros. Então, aí, possivelmente, vai ser uma ação penal. Eu trago esse intuito orientativo também e falo, ó, tá errado, né? Às vezes ele nem, às vezes ele dá questão de, às vezes ele até desconhece. É verdade. Em algumas determinadas situações ele percebe nitidamente. Mas aí você orienta, conversa e traz uma resolutividade. Eu acho até mais eficiente do que uma sanção penal. Muito. Às vezes ele nem entende que ele foi condenado, por que ele foi condenado, por que ele estava errado. Passarinho, né? Entendeu? A região tem muito negócio de passarinho. Às vezes ele nem sabe. Aí vem uma sentença de um juiz com um juridiquês, ele lê aquilo, e aí ele fala que fui condenado, mas não entendi nada. Só que eu tava passando na gaiola, andando na meio da rua. É verdade. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu achei interessante. A questão do TAC. TAC, o termo de ajustamento. Ele é perfeito. E não é muito usado. Ultimamente a gente vê que não tem sido... é usado? Será que não? Eu acho que é usado. Eu vejo muitos colegas meus porque fazem talvez TAC. na advocacia, pra gente, na advocacia, a gente esteja mais perto do ANPP, de outra... Se for criminal, O TAC, normalmente, você tem lá o ente público. É o ente público, normalmente, na maioria das vezes. E ali nem sempre vai estar um advogado, vai estar aí um secretário... Procuradoria. Mas tem muito TAC, eu vou te dar um exemplo. Olha, que envolve, né, questão da advocacia na questão ambiental. E que ele resolve muito mais do que a judicialização, o TAC, porque o cara vai ficar com medo, né, de descumprir o acordo. É mais rápido. Por exemplo, a tutela do meio ambiente. Eu vou usar esse exemplo. Quanto mais rápido a atuação, quanto mais rápida a atuação, mais eficiente é. Então, você tem um desmatamento. Se você deixa aquilo lá, a degradação vai aumentando. O efeito é muito pior, coletivamente falando. Você tem uma área desmatada. Se você consegue rapidamente, olha, houve um desmatamento, nós vamos fazer um termo de ajustamento de conduta, você vai reflorestar aquilo e vai ter uma contraprestação em benefício da comunidade. Sim. Você resolve aquilo ali. Às vezes até a pessoa que fez, né, aquela conduta, ela se sente até mais acolhida muitas vezes do que já judicializar aquilo. Você vai com toda força e ímpeto em relação àquilo. Você nem escuta a pessoa, nem entra num debate de... Então o TAC veio... Tem muito TAC hoje em dia, assim. Eu acho que poderia ter mais. Talvez fazer essa reflexão, mas eu tô na área criminal, então assim, realmente eu tô um pouco afastado mais do TAC, mas eu era um instituto que eu prezava muito. E muitas pessoas hoje conhecedoras do TAC, advogados, etc. Até o ente público fala, olha, questão
celebrar um TAC aqui, a própria pessoa já procura o Ministério Público para a resolutividade daquela demanda. Isso é importante. E eu entendo que, uma vez preservado o mais rápido possível aquele bem violado, melhor para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, o TAC é um ótimo instituto. No Ministério Público tem que passar por homologação e etc. E quando é um TAC que há um processo judicial, também passa pela homologação do juiz. Então, tem os seus controles efetivos aí funcionando. Eu acho um baita instituto. Né? E, doutor, mudando um pouco de assunto, ele tá vendo que o horário tá chegando? Eu tô vendo que hoje a gente tem uma coisinha tarde. Como é que o senhor vai para desanuviar quando o senhor sai daquele... Família. Família. Eu acho que eu estou antecipando a sua pergunta, mas como é que você se desestressa? Como é que você tira essa pressão do júri, essa questão? Olha, família. Família, eu acho que a minha filhinha nasceu. Sim. Então tá com o Dr. Luiz acompanhou isso aí um ano, ela tá com 1 ano e 6 meses. Então assim, você tá hoje em dia para mim eu vejo que é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Você tá com a sua esposa, sua família, cercado por seus familiares, fazer coisas que você gosta, né? Hobbies, assim, eu tenho... Um hobby que eu tenho é assistir jogo do Flamengo. E tá tendo muito jogo ultimamente, jogo bom, né? Então eu tô com essa sorte. Então, tem muita taça aí. Aí eu não sei se eu fico mais estressado, se eu fico menos estressado, depende do jogo, né? Mas assim, dá uma relaxada mental, você se desvincula daquilo. Então, daquela tensão, daquilo ali, mas isso é muito importante. Você tocou num ponto que é fundamental. Porque a gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental. Tem que ter a válvula de escape. A válvula de escape, o descanso, ele tem que ser respeitado, porque a demanda é grande, a tensão é grande, a tristeza, em muitos casos, é grande, como a gente falou no início. Então, você vem com aquele karma, com aquela situação, você precisa se ancorar e escolher pontos que te trazem alegria. E isso... É verdade. A atividade física é outro ponto fundamental. Hoje em dia, assim, eu gosto muito de esporte. Então, assim, jogava futebol, rompi o ligamento, né? Todo jogador, que vai jogar pelado, estourei o ligamento, aí tô meio triste com o futebol, né? Aí gosto muito de tênis, academia hoje em dia. Então, assim, atividade física, família, passear final de semana, né? Você assistir um joguinho, um filme, quem gosta de filme, por exemplo, ir ao cinema, você... Né, desanuviar, às vezes pegar... Aqui em Brasília a gente tem tantas opções, vai a Pirinópolis, contato com a natureza, vai a própria Alto Paraíso, beleza natural, aquilo ali é uma loucura de lindo. Nossa, é lindo demais. Lindo, você tem cachoeiras que você vai no mato, você entra no mato, Cavalcante lá com as comunidades, então também é um local maravilhoso, e aqui fica o registro, a Úrsula, a doutora Úrsula, que está lá em Cavalcante há, acho que mais de 20 anos, assim, exerce um trabalho excepcional, um local lindo para você, um refúgio, então você passear com a sua família, eu acho que a vida, essa é a essência dela, né? Eu vou ir, eu não sei vocês, mas que é o que me sustenta hoje em dia. Vai ter essa também. Eu gosto muito de samba, pagode também, então eu gosto, gosto de ouvir uma musiquinha, um bom sambinha, tocava cavaquinho na minha adolescência, né? Tocava cavaquinho, então eu gosto de ouvir um pagodinho, um samba também, eu ouvi no carro assim para dar uma relaxada. Todo mundo tá com aquela senha da produtividade, eu tenho que produzir, aí vai pro trabalho, bota um podcast, sai do trabalho, põe escutem o nosso podcast. Esse é bom, tá, pessoal? Tô brincando. Escutem. Tira um tempinho. Então vamos fazer o acordo. Na ida pro trabalho, ouvindo o podcast, na volta uma música boa, tá? Isso, tô brincando. Mas coloque uma música, escute uma música, não fique só na senha da produtividade o tempo todo, de conhecimento, de demanda, exigência, porque você abre sua rede social hoje, é curso, que você precisa fazer curso do Excel, você precisa fazer curso do Word, você precisa fazer curso de oratório, você precisa fazer curso de IA. Curso de IA, você fala, meu Deus do céu, eu não sei nada, porque eu preciso fazer tanto curso que eu não sei nada, né? Vai aparecendo outros Nossa senhora, é difícil demais. Então, o chat já tá lá no 6, 7, 7 8, aí você fez o do 2, aí o cara te mandou do 7, você falou, tô totalmente atrasado. Aí você fica nessa sanha de conhecimento, aí você vê o coleguinha fazendo o curso X, a grama mais verde, aí você fala, calma, respira, porque hoje é uma sociedade muito rápida, muito veloz, você não vai conseguir acompanhar, e se você tentar, você vai pirar. Ela te consome 100%. Você vai tropeçar. E aí a sua mente vai para o espaço. E quando a sua mente vai para o espaço, o seu corpo também vai. Então, cuidar da mente eu acho fundamental. Essa pergunta foi muito boa. E, doutor, o senhor viveu 2 realidades completamente diferentes.
ser promotor de justiça em Alto Paraíso e ser promotor de justiça no Novo Gama. Como é que foi esse choque cultural? É uma pergunta também muito interessante. São dinâmicas diferentes Demais, em locais diferentes, demandas diferentes. Eu acho que tudo faz parte de uma construção, tanto como ser humano como profissional, tá? Então eu enxergo desse lado. Como profissional, Alto Paraíso me engrandeceu muito, com demandas peculiares, com demandas diferentes, com demandas, questões, né, naturais ali da próprio meio ambiente, do local, com demandas sociais, porque você tem uma disparidade ali muito grande entre o turista, assim, é uma tríade, né? É o turista querendo descansar, são os empresários da cidade que justamente, óbvio, têm os seus estabelecimentos, pousadas, restaurantes também num cenário, e a comunidade que lá já existia, já frequentava com uma demanda social também muito grande. Então, esse cenário de vivência ali me engrandeceu muito. E não é só Alto, né? É São João da Aliança também. Junto a comarca abarca São João da Aliança também. Que aí pra você chegar em Alto Paraíso, você passa por São João da Aliança, né? Então, assim, você também tem um olhar ali muito, muito importante. Ali você tem fazendas, você tem a exploração econômica tem uma questão compatibilizada também, né? com o desenvolvimento econômico. Então, todo esse viés, né? Aí você tem a perspectiva criminal, a perspectiva da questão de drogas e etc., a unidade prisional que precisa de um olhar, né? Então, eu aprendi muito, estando muito próximo ali da comunidade, ali naquela vivência, sabe? E a pandemia, então, me criou outro cenário, como a gente estava conversando. E Novo Gama tem uma outra dinâmica, tem dinâmica de cidade grande, em que pese seu entorno, com 100 mil habitantes, aproximadamente, segundo o último censo. Sim. É grande. É grande, a demanda é de cidade grande, porque você está do lado, você está 15 minutos, 10, 20 minutos de Brasília aqui, né? Então você também tá Valparaíso do lado, que está quase tudo junto ali. Tem Lusiânia que você não sabe mais o que é o quê, cidade ocidental que já se mistura com outro. Então, é outra perspectiva. A cabeça das pessoas ali, muitas vezes pode ser considerada uma cidade que as pessoas estão ali mais para dormir, porque vai trabalhar e volta. É totalmente diferente, Até a questão dos jurados, por exemplo, né? Numa cidade dessa é uma perspectiva, e às vezes um caso que acontece em Alto Paraíso, a comunidade inteira está envolvida com aquilo, então também é uma outra abordagem aos jurados, e engrandece. E como ser humano mais ainda, porque você tem contato com outras realidades. Uma realidade que você tem aqui em Brasília, uma realidade que você tem no entorno do Distrito Federal, que é totalmente diferente. E uma realidade interiorana, que eu tive em Cristalina, em que pese estar na região metropolitana já é mais distante, então também tem uma realidade, e a realidade turística de Alto Paraíso, que tem que ser levada em consideração. Preservação histórica, aquilo é um diamante muito, muito, que o Estado de Goiás tem que considerar como um diamante. Lá é realmente... Então tem que ser cuidado. É incrível aquilo lá. Então eu cresci muito com o ser humano, aprendi muito com os atendimentos da promotoria, com as demandas que a gente ouvia. Muitas vezes as pessoas procuram o Ministério Público para falar, para se desabafar. Sim. E você ouvir é o que ela quer. Ela quer desabafar. Ontem eu tive uma experiência então, dessa. Então, assim, da assistência judiciária, possivelmente, ali, qual é a sua demanda? Minha demanda é X. Mas... Aí, tá. E ela fala. E quando ela sai, você escuta ela, dá atenção, você faz um bom atendimento, ela sai. Pode até não resolver meu problema. Mas pelo menos eu falei. Ô, doutor, muito obrigado por ter me ouvido. Exatamente. Alto Paraíso tem muito disso. Você ouvir. Os conselhos lá são muito fortes, né? Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Segurança. Então, assim, estar nesses conselhos, eu aprendi muito como ser humano mesmo ali. Eu cresci muito como ser humano. Muitas coisas positivas ali que eu vou levar comigo mesmo. Mara Rosa também, Campinorte também. Aliás, o interior tem seu charme. Eu falo isso. É muito... O interior e os grandes centros, eles são dinâmicas totalmente diferentes. Sim. Você está próximo à sua família, é tudo muito rápido. Você vai para o trabalho, você almoça em casa, você volta para casa. Você tem muito mais tempo. Claro que diferente. Então, essa vivência de início de carreira, principalmente, foi fundamental para construir hoje o promotor que eu sou.
Profissional que eu sou, você não vê sou que até promotor, as características da promotor. população, a pobreza, ela é pobreza em qualquer lugar, mas ela é diferente da pobreza que você vê em Novo Gama, Sim. para que existe, por exemplo, Em Alto Paraíso. Né? Pela dinâmica, pelo É funcionamento. completamente diferente. Completamente diferente. A gente, na pandemia, teve muito problema com a questão da tutela da saúde. É longe da capital, né? Alto Paraíso, você está 400 quilômetros de... 400 até mais, né? 400 quilômetros de Goiânia, que é a capital. Então, você, às vezes, na pandemia, os hospitais todos fechados, um hospital que não tinha infraestrutura para demanda respiratória, notadamente. Então, a cidade tinha que restringir o seu acesso, muitas vezes fechar os atrativos turísticos, empresário de um lado, a população de outro, e aí você tinha esse conflito com um hospital que não dava para atender, distante do centro do estado, então precisava de uma demanda, a pessoa estava se sentindo mal, precisava ser transferido, não tinha vaga, estava carente de vaga nas UTIs, UTIs foram construídas, DF estava carente, então você passava, às vezes a pessoa ia para Goiânia, ela tinha que passar dentro do DF, entendeu? Você não, acho que hoje em dia, Formosa, ou tem um hospital regional hoje em dia, ou é Formosa, Águas Lindas, tem um hospital regional. Formosa tem. Não, Formosa tem também, Águas Lindas tem um hospital regional, então hoje deu uma melhorada nesse ponto, nessa questão do atendimento. Mas ele era uma perspectiva diferente. Novo Gama já, assim, você já está mais perto até de Goiânia, de Brasília, Santa Maria, né? Gama. Então, assim, é uma dinâmica até da saúde, do atendimento. Sabe uma coisa que é muito diferente até? É a questão do próprio dativo. Sim. Nos grandes centros, às vezes no fórum você estava fazendo audiência, você precisava de um apoio, né, de um advogado, etc. É muito mais difícil você pensar. Você pegar, você pensar, você não tem núcleo de prática jurídica, você não tem assistência judicial. É difícil esse ponto. Então, é uma dinâmica diferente também, né? Nessa questão até dessa assistência você lá. Frustra a audiência. Só que aí o processo, o bacana foi da audiência virtual. Aí a gente pode entrar da audiência por videoconferência. Hoje facilitou também, porque você consegue um apoio maior, né? Até para um alcance maior, tanto do Ministério Público, Defensoria, quanto do dativo, né? Todos esses aspectos. Porque antes o criminal era todo físico, até a pandemia o criminal era físico, processo rosinha. E o de execução penal verde e amarelo, que eram os PEPzinhos que eles chamavam, né? Exatamente. Era físico. Então, como é que o advogado tinha que pegar ali o dativo na hora ali? Então, assim, hoje em dia você consegue por videoconferência, numa justiça ativa, você consegue acionar um que está ali de um lado, outro do... Então, isso também, no interior, é um pouco diferente, é peculiar. Hoje em dia, com a virtual, está mais fácil de você conseguir resolver isso. Mas, na época, também era uma dificuldade que o judiciário encontrava também. Nossa, era terrível. Às vezes eu fui muitas vezes para audiência sem ler o processo. É ruim, porque você, às vezes, vai construir... Claro, se você está experiente, você consegue fazer mais rápido. Mas imagina início de carreira que você tem que construir, pegar um processo ali rápido e... Difícil. E sem o processo? Ouvindo a testemunha. O crime é esse. Tá? Você tá louco. Difícil. Mas eu acho muito importante passar por essas etapas para hoje estar em Novo Gama. E eu acho isso justo até, você chega em Goiânia, você chega num grande centro, você tem que ter uma casca, você tem que ter uma bagagem histórica, profissional, humana, construída. Eu acho muito importante. O júri que você faz na capital é diferente do júri que você faz no interior, completamente. Muitas vezes o jurado na capital é formado em direito, aí se você sabe disso, é outra linguagem que você pode adotar, é outra abordagem, então são atuações diferentes, sem dúvida. E nosso tempo aqui já está estourando. É porque passou rápido aqui. Nossa, passou mesmo. Eu falei pelos cotovelos. Não, mas é sempre assim. A gente vai indo, né? É a senha. Doutor Luiz brinca. Desculpa te interromper. Doutor, menos de uma hora não é a fala dele. Márcio, eu vou falar 10 minutos só. Eu não acredito nisso. Sempre, é 1 hora, 1h30, porque até você construir tudo, isso daí eu brinco, doutor Luiz. Não, hoje eu vou... Não vai. Hoje eu não consigo, porque você tem que deixar o seu máximo. É igual aquele do locutor. Hoje sim, hoje sim, hoje não, amigão. Mas, doutor Márcio, são 2 perguntas que a gente sempre encerra. Claro. A primeira, tem algum convidado, algum promotor de justiça, um juiz de direito,
que o senhor queira que a gente convide para depois a gente convidá-lo e depois a gente fazer um bate-bola aqui, ó, de fazer uma roda de conversa, que tem alguma pessoa que o senhor tem em mente para a gente deixar já essa pessoa aqui? Tenho tantos para indicar, assim, depende, assim, porque normalmente vem criminal e tal, mas depende. Tem o Dr. Yuri Novo Gama, que está lá na área da infância Dr. também, Yuri, ele é muito bacana. A doutora Josiane, que está também em Novo Gama. Já convidei. Ela está devendo vocês, vão assistir. Já. Que está fazendo um trabalho muito legal na área da saúde, a doutora Cláudia na área do meio ambiente. Então, assim, Novo Gama, hoje em dia eu lembro desse. Aí você tem profissionais que trabalharam comigo em Cristalina, que também são muito bons. O doutor Caio Afonso também, muito bom. Ele fez um trabalho na questão extrajudicial lá em Cristalina, excepcional, de atendimento à comunidade, demanda da saúde, demanda da infância, acolhimento, desacolhimento. Enfim, ele também nessa área da infância, na área da família, ele tem uma bagagem de um trabalho exercício em política pública lá em Cristalina, que ele vai trazer muitos elementos sobre demanda de energia elétrica, por exemplo, comunidade que nem tinha ainda, que não tinha o atendimento. Então, essas perspectivas também do Ministério Público eu acho que são muito válidas de serem trazidas. Então, acho que às vezes as pessoas olham para o Ministério Público e falam penal. Processo penal. É só que vem na cabeça, É o que vem na cabeça, mas às vezes trazer esse outro lado até para os alunos e a própria sociedade compreender essas outras perspectivas de atuação do Ministério Público, eu acho válido. Eu acho que eu iria por aí. Certeza. Eu vou tentar trazer a doutora Josiane. Doutora Josiane. Doutor Yuri também, que está na infância lá. Eu acho que é muito bacana de ouvi-lo. Tem muitas demandas interessantes que ele tem lá da infância. Patrimônio público também, que é o que a doutora Camila teve aqui, né? Eu acredito que ela está na promotoria do patrimônio público, mas eu acho que essas outras áreas, às vezes, elas ficam descobertas, assim. É verdade. Né? De saúde, fala, de saúde, né? infância, meio ambiente. Eu acho que esses nomes aí são bons nomes para essas áreas. Legal. E a gente faz esse convite para depois a gente já está programando já uma próxima vinda do senhor aqui. Obrigado, ficarei muito feliz. E aí, da próxima vez, já com o colega, já para a gente aí nós vamos fazer uma roda de conversa. Isso. Aí vai ser o Ministério Público, com o juiz, com os advogados, e a gente debatendo também outros assuntos também. Muito interessante. Todos os atores com as suas diferentes visões. Exatamente. Isso. Para engrandecer o debate. Todas as visões, o debate nunca é unilateral, até porque senão não seria um debate. Né? Então, o debate de ideias, ele engrandece qualquer conversa e qualquer pessoa. É verdade. Você tem que estar aberto a ouvir. Você nunca vai estar 100% certo em nada do que você defende. Você tem que ter as suas perspectivas, as suas compreensões, os seus conhecimentos. Mas tudo que é vindo de outras fontes, humana, livros, etc., que você está aberto a ouvir, você vai ganhar muito com aquilo. Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, sentar a uma mesa com advogados, defensor público, magistrado, promotor, alunos, muitas vezes, vai colocar um aluno para tirar, para que ele venha, em nome dos alunos, trazer a demanda dos alunos. Muito boa ideia. Eu acho isso muito válido. Assim, olha, você chegou no final do seu curso, o que você sente que... Qual é o recado que você quer passar para os outros alunos, ou para os professores, né? Eu acho também válido ouvir, todo mundo tem a engrandecer, e eu ficarei muito feliz com esse convite, porque eu acho que vai ser uma baita roda de conversa. Com certeza. E qual que é a mensagem que o senhor deixa para aqueles que nos assistiram, e principalmente para os alunos, para a gente encerrar aqui? Olha, mensagem que eu deixo, até para todos que eu vejo, no seu trabalho, no seu dia a dia. Faça tudo que você fizer com muito amor e dedicação, né? De se entregar aquilo mesmo. Ainda que você use a inteligência artificial, como a gente conversou, acho que aquele ponto foi muito legal. Coloque o seu coração naquilo, coloque a sua dedicação, coloque o seu afinco. Mas não viva só para aquilo. Faça o seu trabalho, faça o seu estudo e cuide muito bem das pessoas que estão ao seu lado. Lembre-se que você é cercado de seres humanos, não são robôs. Hoje a comunidade não aceita uma divergência, melhor dizendo. Então, escute aquela divergência e você pode estar errado. Não parta para condutas mais, né, respostas mais agressivas. Então, lembre-se que a gente vive em uma comunidade, uma sociedade com perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, e sempre que você escuta, engrandece e fala, olha, eu ouvi o seu, vou refletir sobre, e aí você depois fala, cara, você me convenceu? Verdade. Ou não, olha, eu sigo com a minha premissa por isso, isso, mas escute, debata, converse,
As pessoas acho que perderam um pouco esse feeling da conversa. Não sei se as redes sociais potencializaram isso. Aí tem um debate muito grande sobre isso. Então, muito amor, reconheça o ser humano que está ao seu lado, o defensor que está do outro lado, o promotor que está de um lado, o juiz que está do outro lado. São seres humanos, todo mundo está sujeito a qualquer tipo de coisa. Então, a gente tem que ter um ambiente sadio de vivência, de vida. E na perspectiva dos alunos, de estudo, de concurso público, se dedique muito, estude muito. Infelizmente, você vai precisar abrir mão de boa parte da sua vida por um período. Você vai precisar abrir mão por um período da sua vida. Eu deixava de sair, sim. Eu deixei muitas vezes, negligenciei meu aspecto físico também. Não deixe de fazer atividade física, mas não dá para ir 6, 7 vezes na academia. Infelizmente, você vai ter que fazer o básico. Não tem como você sair, beber final de semana, querer render igual no dia anterior. Você não vai fazer isso. Você pode ter os seus momentos de descanso, mas faça do sábado para o domingo. Se domingo você não for estudar, é uma disciplina. Mas, lembre-se, é uma maratona de 42 quilômetros. Não adianta você querer estudar igual um louco por um mês, porque você não vai aguentar. Não é um tiro curto, é um tiro longo. Então, tenha uma rotina equilibrada, balanceada de estudo, se dedique muito. Passou na primeira fase, vai para uma segunda fase, né? Eu entendo que aí sim é hora de você dar um gás, de fechar mais ainda e vai para uma prova oral mais ainda e você vai afunilando. Quando você acha que você não vai conseguir mais respirar, chega o resultado e você sobrevive. Mas é muita dedicação e dedicação com base teórica construída, raciocínio jurídico construído, para daí você pensar nas outras etapas de lei seca, exercício e jurisprudência, tá? Verdade. Essa tríade é fundamental para qualquer pessoa que pensa em concurso público, mas a base teórica, para mim, sem ela, você não tem... Ela é a história dos 3 porquinhos, né? O porquinho que fez a casa bem sólida e construída, com o sopro do lobo, se manteve intacta. Então, quando vier o sopro, você tendo a base, gastando tempo, fazendo aquilo bem feito, a casa vai se manter intacta. Numa prova oral, se o seu examinador mudar a linha de pensar, mudar a forma de abordagem, criar uma situação inusitada, que ainda que não esteja no livro, você vai conseguir construir uma fundamentação para aquilo. Então, isso é fundamental. E não se esqueça que é muito trabalho posteriormente. Que é muito trabalho. Claro que você tem a questão remunerada. Você tem muitos pontos positivos do cargo, de promotor, juiz, etc. Defensor também, procurador. Você tem muitos pontos positivos. Mas não são só esses lados. Você tem que trabalhar muito. Sua responsabilidade é muito grande. A comunidade está ali olhando, pedindo, clamando por um bom trabalho, por um trabalho de excelência, por um trabalho focado, concentrado naquilo. Então, lembre-se que ali é uma etapa, você encerra uma etapa e começa uma nova etapa de muita luta e muito trabalho. Então, tem essa consciência também, isso daí é fundamental. E que nunca vai deixar de estudar, né? Nunca. O operador do direito nunca vai deixar. Nunca. Esquece, não, nunca mais. O tanto de lei penal que foi aprovado nos últimos 2 meses... Tá... Sim. Você abre o Planalto Código Penal, coloca Ctrl F, 2025. Ele vai pensando só nas modificações de 2020. É muita coisa. Então você tem que estar atualizado. A mudança do feminicídio, 121A, que foi criado. Da prisão preventiva. Com a questão da prisão preventiva, com o termo recomenda. E aí já começa a gerar muitos debates. O que é um termo recomenda na lei? Recomenda a conversão. Então, assim, você tem muitos debates sobre isso. Você tem que estar vivo, estudando, conhecendo, conversando e aprendendo sempre. Tanto o júri que eu faço, doutor Luiz, com certeza a gente aprende algo. O magistrado sentenciando, você aprende alguma coisa, você pode até discordar, mas alguma coisa você dali extrair um conhecimento, até para que, olha, se o magistrado decidir igual aquele outro, eu já vou me antecipar para fazer diferente para que aquilo ali não aconteça. Então, você aprende a exercer. Então, a gente sempre está aprendendo muito, estudando muito, sem dúvida. Tá. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria agradecer especialmente, doutor Márcio, que eu sempre digo que é uma honra poder compartilhar o dia a dia, né, ali da Comarca de Novo Gama, né? Audiência, júri. E pelo carinho, pela atenção, né, por ter atendido o pedido para estar aqui no podcast. Desculpas, quarta passada, realmente não deu. Mas agora não, mas obviamente que a gente entende, esse trabalho árduo aí. É porque nós vamos fazer depois das 14 horas, vamos ter
Não é para compensar o... Exatamente. 14 horas, infelizmente... 14 horas, estamos lá firme. Eu estou ocupado às 14 horas hoje. Mas, audiência, assim, fica aqui registrado, 14 horas, 14 final do Flamengo. Tô brincando. Mas, de fato, verdade, Obrigado, sempre uma honra e um aprendizado muito grande. Né? Então, eu sempre digo, né? Eu quero que por muitos e muitos anos, se possível, que a gente consiga estar junto nessa caminhada. Obrigado né? pelo Muito convite, obrigado doutor. também, viu, doutor? E por compartilhar o dia a dia ali, a gente... E eu fico aqui fazer um registro também, aproveitei essa situação. O doutor Luiz atua normalmente nesse processo como dativo, né, doutor Luiz? Sim. E se entrega. Sim. E se entrega. Aquilo que eu falei de não ser só mais um processo. Eu tenho certeza que a correria do dia a dia é difícil, tem processo, mas eu vejo que ele vai, ele lê, ele tá ali olhando, você tá perguntando, ele tá te olhando. Mas era arma mesmo. Aí ele vem, era arma mesmo. Ele mostrou a arma. Ele não mostrou não, né? Então, assim, ele tá online, se dedica mesmo e isso é muito louvável. Sim. E o doutor Rodrigo Furro falou isso no último júri que nós fizemos. Sim, ele falou o quanto o senhor se dedica, o quanto o senhor se entrega, quanto o senhor, não importa se é dativo ou não, o senhor está deixando o seu melhor. Então, isso, e é o que eu falei, deixe o seu melhor, entregue com o coração, e você faz isso com maestria. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, de verdade. E obrigado também aos senhores pelo convite, viu? E o convite também, além do podcast, né, depois, vamos. Com certeza, lá na faculdade, os alunos também. Será um prazer. Depois que eles vão ver aqui, eles vão me pedir com toda certeza. Falar de Ministério Público, falar de penal, processo penal, vida, a gente vai, eu acho que muito importante até, para eles entenderem o Ministério Público, não é falar do Ministério Público, eu adoro fazer isso, então estou à disposição. Finalizou. Finalizou?